já falei, eu concordo com a sua preocupação e acho que não sei se Vossa Excelência tem acompanhado os vídeos que eu tenho trazido para poder mostrar algumas coisas. Eu acho que a gente eu não sou formado em marketing, tenho pouco conhecimento disso, mas eu sei que quando você demonstra que o efeito verdadeiro daquilo que vai acontecer, o importante, eu sei que eu até falei no meu discurso que talvez nós não consigamos nem 20% das pessoas que estão usando droga sair, mas com certeza nós conseguiríamos muito mais que não entrou vendo o efeito posterior de pessoas alucinadas. Então é esse tipo que eu estou demonstrando que eu gostaria que fosse feito. Também concordo que não vai adiantar nada só esse tipo de ação, nós precisamos de uma ação conjunta e é isso que nós precisamos fazer, trabalhar junto, né? Buscar recursos, fazer, porque alguma coisa tem que ser feita, né, André? É importante ser feita alguma coisa. Não podemos ficar esperando que o outro vai fazer, né? Então eu espero que o pessoal verifique o que a gente está trazendo. Talvez você tem muito mais gabaritado do que eu pela sua formação, mas eu acho que esse tipo de apresentação é importante para as pessoas verem o que vai acontecer depois, não antes. Não, na verdade é o que eu te falei. É que eu cheguei a pensar numa emenda, mas qualquer emenda tornaria o projeto inconstitucional, porque na verdade eu acho que o caminho seria a prefeitura criar um conselho, algum tipo de órgão que expedisse as normas para isso, que fosse atrás, porque até existe uma ONG que faz vários materiais desse tipo, que já tem, mas acontece o seguinte, a gente simplesmente fazer, e na regulamentação não ter alguém que vá cuidar disso de uma forma prática, eu acho que o resultado vai ser muito aquém do que é o que todos nós queremos. Só um minutinho, o vereador Francisco pediu antes. Muito obrigado pela parte, vereador André. Eu entendo que o projeto do nobre vereador Cipriano tem a ver e todos nós temos de votar a favor. O problema estrutural é a família, é sempre a família. E conselho já tem assistência social, tá certo? Entendo que a assistência social é que tem que dar respostas para esse tipo de problema. Mas esse problema é estrutural. A droga é impossível, não tem como. Todo mundo sabe onde vende, onde tem. Vai lá, prende o cara que está vendendo, aí o cara vai para a cadeia, no outro dia já tem outro vendendo naquele mesmo lugar, depois prende aquele, põe na cadeia, no outro dia tem outro vendendo no mesmo lugar, e é recorrente o problema. O problema é estrutural, é recorrente. É uma das maiores dificuldades, né? Entendeu? Agora, a família de risco, a criança de risco, o poder público tem de ter psicólogo, tem de ter professores especializados, tem de ter médicos, tem de ter médico de família. A família de risco tem de estar sob o olhar constante do poder público 24 horas por dia. Como? O poder público a forma de fazer isso, enfim, porque a sociedade, todo mundo paga imposto, todo mundo paga isso, todo mundo, então precisa de proteção. E no meu entendimento é o poder público que tem de solucionar esse problema. Eu acho que está correto o raciocínio. Muito Inclusive obrigado. É mais barato o poder público prevenir do que tratar, porque depois clínica fica mais caro. Fica muito mais caro prender, botar na cadeia do que tratar dentro de casa. A questão da família e a questão a família de risco e a criança de risco. Correto, obrigado pela parte. Só para esclarecer, o conselho que eu disse não é para tratar da família. Já que vai ter a campanha, já que vai ter as placas, um conselho que fizesse como vai ser a propaganda disso. Porque não adianta o dono da festa coloca lá e daí ele escreve, não use drogas. Está cumprindo a lei, mas não tá, eficácia zero. Capitão Carlos. Obrigado pela parte. Só complementando o que eu tinha dito, concordo plenamente. Na verdade, só colocar a placa não vai resolver. Tem que ter alguém para fazer, para orientar, para cobrar o cumprimento que está na placa. Senão, ficaria como aquela história do semáforo que a pessoa vem, avança o sinal vermelho, o policial para, você não viu o semáforo? Seu guarda, eu vi o semáforo, mas eu não vi o senhor, senão eu teria parado. Vai cair nessa mesmice. Então, realmente precisa de ter, como eu falo, precisa ter uma rede, porque além de ter os órgãos, as entidades que vai cuidar disso, com orientação, com a saúde, precisa ter também a participação da polícia em geral e uma série de outros fatores. Se não for uma rede, não adianta. Só a placa em si, perigoso ela ficar lá e alguém lá e servir para pichação, essas coisas.
Só isso, obrigado. Correto, eu comungo inteiramente dessa sua opinião. Eu só tenho mais uma coisa para acrescentar, que inclusive a gente vê por dados estatísticos que a pior droga hoje é uma droga lícita, que é o álcool. A droga que mais causa acidentes, que mais causa tudo, é uma droga lícita, que é o álcool. E até fui cobrado, na semana passada, pelo Osterno, que é o presidente do CEREA, falando inclusive que reduziram a verba do CEREA em Barretos, que era um órgão sério que está há muito tempo aí. Então, acho que a gente tem que atuar em várias frentes. Primeiro, na família, na prevenção e também no tratamento, porque discordo um pouco da visão que tratar como polícia tratar o caso. Eu acho que é uma questão muito mais de saúde, e uma saúde não só da pessoa, mas da família. Porque às vezes uma família tem um problema desse e aquilo ali destrói o resto da estrutura familiar que tem ali, e acaba tendo um sério problema por causa de uma pessoa. Então a gente tem que tratar também como um problema de saúde pública, que realmente é um problema de saúde pública. Porque de nada adianta pegar alguém com droga, levar, deixar preso. O Dr. Francisco disse muito bem, e eu discordo só de um ponto, doutor. Tem alguém vendendo, a polícia vai ali e prende, no outro dia não tem um não, tem dois, que estão disputando quem fica no lugar. Vai lá, prende os dois, tem 4 no outro dia. Porque infelizmente é rentável. É rentável. É um mercado que dá lucro. E daí sim, nessa questão do lucro, eu acho que é caso de polícia. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 64/2011. Não havendo mais oradores, está em votação primeiramente a emenda do vereador Leandro Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda do vereador Leandro Anastácio. Está em votação agora a emenda apresentada pelo vereador Guilherme Henrique de Ávila. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda apresentada pelo vereador Guilherme Ávila. Está em votação o projeto em sua redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Redação original, perdão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a redação original. O vereador André Luiz Rezec, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, requer a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a redação final por unanimidade. Projeto de lei número 69. Justificativa de voto, vereador Leandro Anastácio. Obrigado, senhor presidente. Eu não quis utilizar a tribuna. Já foi muito debatido esse projeto. Quero aqui parabenizar o vereador Cipriano, autor do projeto, pela iniciativa. Realmente é um projeto que tem como objetivo levar a questão educacional do uso de drogas no nosso município. Mas eu vejo realmente que não é apenas leis criadas por nós que irá resolver o problema de drogas no nosso município. Segurança pública, ela é formada por alguns pilares da área de educação, social, enfim, educacional. É necessário que haja investimentos reais da administração pública, seja local, seja estadual. A repressão policial não vai extinguir o uso de drogas ou a violência de um modo geral. Focamos muitas vezes nas drogas, mas as drogas é parte da violência e da insegurança, né, que tem a nossa sociedade no dia a dia. Então, nós esperamos aí que aqueles que representam a administração pública, tanto local quanto estadual, e aí há uma cobrança a nível local para que ela cobre ainda mais o nível estadual, realmente faça investimentos sociais, investimentos educacionais, geração de novos empregos, de oportunidades, para que nós possamos realmente estancar esse problema, esse mal que persiste na nossa cidade, que é a insegurança no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei número 69/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que cria o programa Projardim, programa de cuidados com viveiros, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos, destinado à formação de adolescentes residentes no município de Barretos e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador Aparecido Cipriano. O vereador Cipriano não exarou o parecer por escrito. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emenda. Todos receberam cópias. Estão em segunda discussão o projeto e a emenda. Com a palavra o autor, vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, pessoal de casa, imprensa, funcionários. Bom, o fundamento desse projeto, além de a parte educativa, é tornar a cidade mais atrativa. Afinal de contas, temos tudo para ser um polo turístico de primeiro mundo, dentro de um espaço de tempo bem curto. Então, evidentemente que todo mundo quer chegar num lugar e encontrar um lugar bonito, tá certo? E esse esse é um dos caminhos, além de a educação e a formação de adolescentes, enfim. Eu acho que parece que nesse projeto não tem alguma coisa nesse sentido. Então, foi apresentada uma emenda, tá certo? Uma emenda supressiva ao artigo 7º em relação à despesa, onde os alunos, enquanto estiverem participando do programa, eles, sobre o projeto original, eles teriam direito a uma bolsa de estudo, com valor não inferior a um salário mínimo. E isso foi suprimido porque, segundo essa comissão, tornaria o projeto inconstitucional. Mas, de uma forma geral, o programa visa propiciar a melhoria da qualidade de vida na cidade através de ações voltadas para a preservação do meio ambiente, estimular o estudo, conhecimento sobre o meio ambiente e o espaço urbano do município, criar vínculo entre os adolescentes e o espaço urbano e suas comunidades e desenvolver senso de cidadania dos adolescentes. Enfim, é um projeto que traz os adolescentes diretamente a melhoria de vida, a condição social do município. E sobre esse fundamento eu peço que os senhores, o voto favorável dos senhores para esse projeto. Enfim, é um projeto que engrandece a nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto e a emenda. Não havendo oradores, está em votação primeiramente a emenda da Comissão de Justiça e Redação, que, como o vereador autor do projeto, Dr. Francisco, disse, ela suprime os gastos do projeto e deixando ele, na visão da Comissão de Justiça e Redação, como constitucional. Está em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda.
Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a redação original do projeto. O vereador Dr. Kiko Miziara, nos termos do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 87/2011, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dispõe sobre a fixação de placas a favor do combate às drogas, contendo informações que especifica e dá outras providências correlatas. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec nos dará o parecer por escrito. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas, todos receberam cópias. O autor do projeto apresentou emendas, todos também receberam cópias. O vereador Olímpio Jorge Nabem está solicitando a retirada da sua emenda. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a retirada da emenda do vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em discussão o projeto e as emendas. Com a palavra, o autor do projeto, Euripinho. Só para explicar, novo vereador Euripinho, o vereador retirou a emenda, a primeira emenda relativa ao artigo 3º, que foi aprovada por unanimidade. As demais emendas, elas continuam no projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, grande amigo Mário que assiste aqui, bom, né, Mário? Quero aqui um abraço a todo telespectador que está nos assistindo, Capetinha. Tenho certeza que a nossa concorrência com a TV Globo, nós iremos vencer, né, Diamantino? Mas falar nesse tema relacionado com droga, onde nós aqui, vamos falar nosso município tem procurado todas as maneiras, projetos, programa, né, professor Reginaldo, para poder fazer com que as famílias não se destruturem. Nós vivenciamos, como eu disse, dia a dia, de cada família que realmente tem algum filho envolvido, algum parente envolvido, e nós sabemos o tanto que é triste e não poder, ou às vezes sentir vencido com relação a essa droga que realmente tem matado. Mas nós vamos continuar nessa luta, tentar, como eu disse aí para o Dr. Kiko na parte que ele me deu, tentar fazer o melhor para que nós possamos estar administrando essa situação, poder melhorar para que as famílias não sofram mais. Nossa cidade aí já hoje está em parte final, dispõe aí de um local, né, que é a Fundação Padre Gabriel, como também outras entidades, para cuidar realmente desse fato importante com relação às pessoas que têm seus filhos, sua família envolvida com droga, para poder realmente dar uma esperança que essa pessoa possa se recuperar na sociedade. E esse projeto ele visa, como também do Cipriano, alguma coisa no sentido de poder lutar em relação ao assunto drogas. Mas o meu projeto ele fixa sobre a fixação de placas a favor do combate às drogas, contendo informações que especifica e dá outras providências correlatas. Então eu começo aí nos meus dizeres, nas minhas explicações sobre um projeto importantíssimo, mostrando algumas coisas chamativas, no sentido de poder alertar que a droga não vai levar a nada, vai destruir a pessoa, vai destruir a família e vai destruir a própria vida. Pode passar. Pode passar. Dentro das minhas exposições, esse projeto de lei ele tem como principal objetivo a prevenção e o combate ao uso de drogas, em especial por crianças e adolescentes. Como aqui nós estamos fazendo trabalho, projetos voltados a criança, adolescente, que eu acho que esse é o trabalho, doutor Leandro, de buscar dentro de uma idade
que a gente possa realmente conscientizar as crianças, a família, para que essa criança cresça realmente voltada para as coisas boas que a vida oferece, divulgando informações que possam orientá-las contra a ingestão de substâncias entorpecentes ou similares. Isso é o mais importante. E aí tem esse quadro onde eu digo não às drogas, dona Neide. Esteja ciente que, vamos dizer, quem te oferecer drogas não é teu amigo. Drogas só é bom para o traficante. Droga leva a 3 caminhos, como o Dr. Kiko explicou aqui em várias etapas: ruas, cadeia ou morte. Quem recusa droga não é careta. Então, muitas vezes a gente citou vários locais onde isso é feito de uma maneira muito prática, muito fácil, e a pessoa fica, quando um colega tenta levar ele para o mundo da droga, dizer um não. Então, quem recusa a droga não é careta, é esperto, não experimenta achando que será só por uma vez, e por fim, se experimentar, você já era. Então esses chamativos é realmente para aquelas pessoas que não pode, tem que resistir, Cipriano, tem que resistir a essa frequência que a gente vê no dia a dia da pessoa que experimenta uma vez, passa a gostar e ficar. O uso de drogas significa, em primeira instância, buscar prazer, e é muito difícil lutar contra o prazer, porque este sempre norteou, dona Ney, o comportamento dos seres vivos para perpetuar sua espécie. O prazer realmente é onde faz com que a pessoa busca esse vício. Viva livre, diga não às drogas. São alguns quadros que a gente está tentando enfatizar um projeto que na verdade tem um intuito. A droga, ela engana o organismo. Quem então passa a querê-la mais, como se fosse bom e prazeroso, este prazer provocado pela droga é desastroso, porque ele mais destrói a família e a vida do que ajuda na sobrevivência. Foi mostrado alguns vídeos aí onde houve a declaração de crianças, houve a declaração de mães, houve a declaração de jovens, adolescentes, que faz uso desse entorpecente que mata. E dentro desses espaços onde foi mostrado os vídeos, nós observamos que a pessoa busca de toda forma realmente ajuda. E nós sabemos que nessa hora o que mais se vê é pessoas para destruir. Drogas destrói o viciado e destrói a família. Eu vivencio isso aí diariamente quando mães Diamantino procuram nós em busca de socorro para poder tentar salvar seu filho, tentar salvar sua filha. E a gente sabe que é um momento triste, onde a gente tenta compartilhar com os problemas, poder ajudar essas famílias que passam por momentos difíceis, mas nós sabemos que nós não vamos desanimar jamais. Por isso, cada vez que a gente vai discutir aqui nessa Casa de Lei esses projetos, nós estamos sempre buscando uma forma ou outra, como a aprovação de verbas para entidades voltadas para o combate às drogas e tudo mais, para que a gente possa amenizar. Diga sim à vida, Leandro, e não às drogas. O poder público e a sociedade precisam se conscientizar do risco a que se expõe a juventude. Nós temos que fazer a nossa parte, doutor Kiko. O poder público e a sociedade precisam se unir. Não basta nós, como nós estamos fazendo projetos, e o doutor Kiko disse, eu temo. Não, o senhor disse aqui que as ideias, a forma como as coisas estão caminhando, realmente é em busca de uma solução, mas você teme a aplicabilidade dele, porque falta a união de forças. Então o poder público e a sociedade precisam se conscientizar do risco que se expõe à juventude. O senhor falou em termos da saúde pública, que está realmente precária, o senhor falou em todo. Então nós temos que realmente nos juntar e, quando estivermos com o poder na mão, poder cobrar realmente das pessoas ligadas, fazer alguma coisa. É extremamente necessário, doutor Leandro, existirem mensagens educativas para tentar reverter, viu, André? Com todo respeito, eu coloquei esse detalhe no projeto. É extremamente necessário existirem mensagens educativas para tentar reverter essa situação.
conscientizando através de procedimentos informativos e educativos. Nós temos que realmente buscar alguma alternativa nesse sentido. Pode passar. E aí, sempre alguns quadros dizendo, quem é esperto não usa drogas. Algumas coisas até parecem no sentido de alertar aquelas pessoas realmente que conseguem se manter. Os estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos de ensino, doutor Kiko, os hospitais, as clínicas médicas e odontológicas, as unidades básicas de saúde, interior dos veículos de transporte coletivo urbano, ônibus do município de Bahia, ficam obrigados a fixar placas a favor do combate às drogas com os dizeres: diga não às drogas. Estamos fazendo a nossa parte. Então isso é um alerta. Tenho certeza que na hora que uma pessoa estiver num transporte coletivo, lá olhando aquele quadro, eu tenho certeza que se ela realmente conscientizar de que realmente a droga não trouxe nada e não vai trazer nada para a sua vida, só tende as coisas piorar. Próximo. Então no meu projeto, as placas deverão ser instaladas em locais visíveis e com destaque, utilizando de cor diferenciada do restante do texto. E assim nós iremos finalizar o projeto assim: não faça sua vida virar uma droga, diga não às drogas. Tudo relacionado com drogas, tudo que ela destrói e vem destruindo família. As despesas decorrentes da confecção da placa, como foi mencionado, de informação, correrão por conta dos proprietários ou responsáveis dos estabelecimentos a que se refere o artigo 1º desta lei. E aí, a fiscalização da aplicação da lei, que é o que o Dr. Kiko estava questionando, com relação à aplicabilidade dela e de todas as leis que essa casa tem aprovado, deverá ficar a cargo do órgão municipal competente, doutor Leandro. Nós temos que realmente cobrar do poder público que ele faça a parte dele em relação a fazer com que as nossas leis possam ser cumpridas de uma maneira que venha ao encontro da realidade da nossa cidade. Viva as emoções, o que elas acrescentam de melhor com vocês sem drogas. Sabe? Viva as emoções sem droga. O que elas acrescentam de melhor em você? São as reflexões. A igreja tem feito a sua parte, os órgãos têm feito a sua parte. Nós esperamos que as pessoas possam se conscientizar de que realmente a droga não vai nos vencer, tenho certeza. O projeto em epígrafe merece aprovação, tendo em vista estar cuidando do bem-estar das crianças e adolescentes e também de toda a população barretense. Nós tivemos esse mês a felicidade de voltar vários projetos aí interessantes ligados às crianças, adolescentes, drogas e outras coisas mais, e nós estamos procurando fazer a nossa parte. Então, mais aí um quadro: vencedor não usa drogas. Eu, como esportista que sempre fui na minha vida, sei que o esporte é realmente uma saída, né? O capitão Carlos está aí, tem uma escolinha, um trabalho brilhante, sabe o tanto que é importante a gente poder vivenciar e colocar dentro da cabeça dos nossos jovens, procurar através do esporte, através da educação, fazer com que eles não façam uso desse entorpecente que mata, que vem matando, que vem destruindo. Então eu espero que meus colegas entendam a nossa preocupação nessa casa de leis. Justamente, doutor Kiko. Não quer uma parte, doutor Kiko? Tá bom. O senhor falou quase 1 hora num projeto aqui. A sua parte é muito importante como médico psiquiatra, que eu tenho certeza que tudo que o senhor relatou aqui e que o senhor presencia no dia a dia é tudo que também nós presenciamos do outro lado. O senhor tem a prática de poder ver e vivenciar, como um bom médico que é, como é triste realmente as pessoas que realmente dependem dessa droga. Mas nós, professor Reginaldo, o senhor também sabe que, como secretário que foi, projetos importantes dentro da educação, nós estamos aqui somando forças. Eu tenho certeza que nós iremos vencer essa batalha, eu tenho certeza. E aquele troféu, viu, Paulo Correia, que estava aqui segunda-feira, quando da ascensão de Barretos dentro do esporte, vai ser um troféu que será entregue a todas as famílias que realmente, é isso aí, doutor, que todas as famílias que realmente vestir a camisa e poder fazer com que isso não venha a alastrar em nossa cidade principalmente. Muito obrigado, meus colegas. Continua em discussão as emendas e o projeto. Você falou que ia ficar 5 minutos, ficou
Está em votação a emenda substitutiva ao artigo 3º da Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda substitutiva ao artigo 3º. Está em votação a emenda aditiva, incluindo o artigo 4º da Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda aditiva, incluindo o artigo 4º. Está em votação o projeto em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. Senhores vereadores, ainda tem uma emenda do autor do projeto, o vereador Euripinho, que é a emenda aditiva visando a inclusão do parágrafo único. Desculpe, a emenda substitutiva ao artigo 5º do vereador Euripinho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda substitutiva ao artigo 5º. Agora sim está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda votação. O vereador Leandro Anastácio, nos termos do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final. Apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a redação final por unanimidade. Discussão única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 60/2011, pela ordem vereador Dr. Francisco. Eu ia pedir a retirada desse processo. É regimental. Está em votação o pedido do vereador Dr. Francisco de retirada do projeto de lei número 60/2011. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada do projeto de lei 60/2011. Continuando em discussão única. Parecer do presidente e do relator da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 61/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que institui o programa de fomento à economia popular e solidária no município de Barretos e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com adiamento de 30 dias ao vereador Francisco de Paula Silva, o próprio autor. Vai se manifestar verbalmente? A Comissão de Justiça e Redação apresentou parecer pela inconstitucionalidade da matéria. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa do parecer. Está pela ordem. Pedindo a prorrogação dos trabalhos. É regimental. O vereador Paulo Henrique Correia solicitou prorrogação dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a prorrogação dos trabalhos. Está em discussão o parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Com a palavra, o autor, vereador Dr. Francisco. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem pela TV,
Esse projeto é um projeto de uma importância muito grande de fomento à economia popular e solidária no município de Barretos. Eu vou pedir vou pedir pelo menos mais uma semana nesse projeto. Vou pedir vistas de novo nesse projeto para que eu possa ver detalhes desse projeto que eu não tinha visto até agora. O vereador Francisco de Paula Silva solicita vista do projeto 61/2011. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Francisco de Paula Silva. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 58/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que dispõe sobre a abertura das CMEIs nos períodos de férias escolares e dá outras providências. Quórum para aprovação, maioria simples. A Comissão de Justiça e Redação exarou parecer pela tramitação. O presidente e o relator da Comissão de Finanças exarou parecer contrário ao projeto. O presidente e o relator da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social também exararam parecer contrário ao projeto. O presidente e o relator da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. E de Finanças, o presidente e o relator também exararam parecer. O Otávio foi o vereador Adoc. Tudo bem? Sim, o membro foi o presidente e o relator que exararam parecer contrário, tanto da Comissão de Finanças quanto Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social. Dessas duas comissões, os presidentes e os relatores deram pareceres contrários e os membros pareceres favoráveis. O vereador Capitão Carlos solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental? Eu solicito vista dos projetos para dar uma olhada nos pareceres. O vereador André Rezec solicita vista do projeto de lei número 58/2011. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. Justificativa de voto, vereador Aparecido Cipriano. Senhor presidente, nós votamos favoravelmente ao pedido de vistas e para que fosse analisado o projeto com o seguinte olhar: vamos começar a olhar a educação infantil como educação, não como um viés de assistencialismo. A CMEI já não pertence mais às secretarias de assistência social, pertencem sim à Secretaria de Educação, em que a criança recebe um trabalho educacional, são professores e educadores. Também dá o direito, esse pedido de vista, de verificar também que hoje o direito à educação, a direito à creche é da criança, tá certo? E também o direito da criança tem o direito de ter o convívio familiar.
E, infelizmente, hoje nós estamos vendo que nós estamos pegando nossas crianças e colocando no período integral durante o dia todo. A hora que ele sai às 5 horas, a menina vai para o balé, o menino vai para o judô, depois vai fazer outro tipo de curso, né? Vai fazer o Kumon, e depois chega em casa 15 para as 8 da noite, janta e vai dormir. Então, perdemos um pouco do convívio familiar. Então, eu estou solicitando isso para que haja... Estou aceitando o pedido de vista, para que haja verificação nisso. O projeto, a meu ver, eu não sou da Comissão de Justiça, ele é inconstitucional porque ele gera gastos, gera sim. Essa história também, por que verificar esse viés, André? Porque é o seguinte, quando a pessoa fala assim, não gera gasto, pode muito bem dividir a férias em proporcionalidade 1/12 por mês e pega os alunos e dá para outra professora, mas não é assim que funciona mais, não é mais, dá para uma pessoa olhar, é educadoras, são educadoras que trabalham com essa criança. Se você pega essa pessoa, põe de férias, pega aquela criança e manda para outra educadora olhar, você perde a continuidade na educação daquela criança. Se você pega e busca uma professora substituta para essa criança, uma educadora substituta, você está gerando gastos. Então, que pense dessa forma também. Nós temos que pensar também na educação infantil como educação. Eu iria discutir o projeto, trouxe até aqui as discussões da LDB a respeito disso, que trata a educação física como a primeira etapa da educação básica, e não como o assistencialismo, que leva uma criança ali só para poder comer, para dormir. Não, a criança está ali, está aprendendo. Então ela também tem que saber que tem férias, que tem direito ao convívio familiar. Tá certo? Eu fiz estágio na educação infantil e no período de férias, porque são somente 15 dias. O pessoal pensa que as férias são 30 dias. Viu, senhor presidente? Normalmente, no começo do mês de julho, no começo do mês de dezembro, as mães já param de mandar seus filhos e vai lá 3, 4, 5 crianças por educadoras, no máximo. Então, é bom que se verifique isso, é bom que vá nos locais, na CEMEIs, procure a CEMEIs, doutor Francisco. As diretoras de CEMEIs reclamam que Vossa Excelência fez o projeto, mas não procurou saber exatamente o que ocorre no dia a dia. Então procure o local, saiba o que está acontecendo também, porque existe esse viés importantíssimo hoje. Educação infantil é educação, não é assistencialismo. Senhor presidente, justificar meu voto. Com a justificativa de voto, vereador Dr. Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria lembrar o digníssimo vereador Cipriano, que a gente está discutindo, e esse projeto ele visa, em primeiro lugar, beneficiar não todas as crianças, aquela que tem família e aquela que preenche os requisitos da forma que ele estava dizendo, mas principalmente aquela criança que não tem o pai nem a mãe em casa durante as férias, porque ele não tem férias. Então, o ponto de vista dele sobre essa questão de educação e de assistencialismo vale realmente para quem tem uma família formada, tem uma mãe para ficar com ela durante as férias e um pai, um irmão. Não para aquela criança que fica sozinha dentro de casa ou perdido no emprego da mãe de qualquer jeito ou com qualquer pessoa cuidando dela, totalmente fora da realidade da educação. Então, entendo que essa criança, ela não precisa abrir todas as creches, isso pode ser feito um estudo e uma forma de regularizar essa forma de atendimento, mas ela precisa ser feita de alguma forma, porque eu sou procurado, por causa desse projeto já o ano passado, eu sou procurado por uma infinidade de mães que necessitam desse projeto, até como forma de assistencialismo, na verdade, e uma continuidade da educação, porque a educação que ele está tendo, de qualquer forma, ele não vai ter na casa dele e ainda sob todos os riscos do cuidado de irmão menor, de criança cuidando de criança, enfim, é uma realidade fora da realidade que o digníssimo vereador Cipriano se informou da tribuna dele. Muito obrigado. Projeto de lei número 62/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que proíbe cobrança para a utilização de banheiros em estádios esportivos, terminais rodoviários e espaços públicos
no município de Barretos e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador André Luiz Rezec. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Leandro Anastácio, exarou o parecer pela inconstitucionalidade. O relator e o membro da Comissão de Justiça e Redação exararam o parecer parecer com a apresentação de emendas que serão lidas pelo primeiro secretário. Comissão de Justiça e Redação, parecer 416/2011, processo número 937/2011, projeto de lei número 62/2011. Analisando mais detidamente o presente projeto, e em que pese o parecer da Consultoria Geral da Casa, manifesto-me pela normal tramitação da matéria, desde que acolhidas as seguintes emendas. Emenda do projeto para que passe a ter a seguinte redação: proíbe a cobrança para a utilização de banheiros em estádios públicos esportivos, terminais rodoviários e espaço público no município de Barretos e da outra providência. Emenda substitutiva o artigo que passa a ter a seguinte redação: fica proibida a cobrança para a utilização de banheiro em estádios esportivos públicos, terminais rodoviários e espaços públicos no município de Barretos. Proíbe, era proíbe, fica proibida a cobrança. Em cima é proíbe a cobrança. Era proíbe, fica proibida, né? Espaço, dá outras providências. Tirou e dá outras providências. Só isso. Só isso. Pelo que eu vejo aqui. Não. Os dois verbos estão no imperativo. Só pôs um verbo auxiliar. Só tirou o finalzinho. Pé de vista. Tem que ter pé de vista, gente. A diferença daqui, senhores vereadores, é que o projeto ele dizia que fica proibida a cobrança para a utilização de banheiros em estádios esportivos, sejam eles públicos, privados ou qualquer semelhante, terminais rodoviários, terminais metroviários e espaços públicos. Nós colocamos aqui a emenda da Comissão de Justiça e Redação, colocou a cobrança de utilização de banheiros em estádios esportivos públicos e só espaços públicos. Os estádios particulares e locais semelhantes têm o direito de estar cobrando o ingresso ou não. Então, apenas na parte pública que a emenda diz para poder passar a ser constitucional e não ter ingerência e você proibir a cobrança em outros locais. Exemplo, como o novo vereador Paulo Correia está falando, no campo da DPM, que é privado, pode cobrar. No Parque do Peão, na rodoviária, não pode cobrar. O presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Leandro, exarou pela inconstitucionalidade. O relator e o membro da Comissão de Justiça e Redação exararam parecer pela apresentação de emendas. O presidente e o relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exararam parecer contrário. O presidente da Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas, vereador Otávio Alves Garcia, exarou parecer contrário. Os demais membros exararam parecer pela tramitação. O vereador Capetinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão
o projeto e a emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes. Basicamente, aqui vai tá diretamente ligado à questão da rodoviária, né? Enfim. Esse projeto de lei visa proibir a cobrança de taxa de uso de banheiros da forma em banheiros públicos e tal, com a emenda. Essa taxa para utilização dos banheiros em locais públicos é considerada abusiva pela maioria dos usuários, o que pode acabar gerando uma ilegalidade, já que elas pagam as taxas de embarques, desembarques, no caso da rodoviária. As pessoas não sabem onde é aplicado de fato a taxa de uso do banheiro, se é para comprar material ou para pagar funcionários. Se o local é público, então temos o direito de usar, ou pelo menos garantir que todos possam usar sem pagar. Imagine o constrangimento de uma pessoa que precisa utilizar um banheiro, mas não possui recurso para tal. Enfim, é um projeto simples e que diz respeito basicamente a essa questão da cobrança, que todos acham legal e que há muita reclamação. Inclusive, depois que esse projeto entrou, fui procurado por várias pessoas que não admitem pagar. É inaceitável achar que você vai para um banheiro, você precisa pagar alguma coisa para entrar, especialmente numa cidade de um porte médio que nem Barretos, onde as pessoas entendem que isso é incabível. Até porque, imagina você necessitando de um banheiro, não ter dinheiro no bolso, o que você vai fazer? Tá certo? Enfim, é uma situação que cada dia fica pior, porque a gente vive com esse tipo de reclamação das pessoas. Enfim, é um projeto que eu peço o apoio dos senhores para votarem favoravelmente para todos. Pode? Muito obrigado pela parte, vereador. Quero confessar a Vossa Excelência que irei votar no projeto, mas a gente lamenta a manutenção dos banheiros públicos da nossa cidade. Isso nos assusta muito, porque é muito precário. Quando aí não da proibição, que é inconstitucional, etc., ótimo. Mas e a manutenção com os banheiros públicos? E se está agora, vai nesse banheiro da Praça Francisco Barretos, que nojo que é isso aqui. Dá nojo, ninguém consegue. E eu tenho certeza que aí que eu falo, a gente não pode ser omisso a muitas coisas, né? Aí vamos aplaudir quando necessário e vamos criticar quando necessário. Eu pergunto se um secretário responsável por isso frequenta um banheiro. Lógico que não. Passa aí longe. Se vem à praça quando tem algum movimento para poder subir no palanque e de discurso e vai embora, ó, capina. E o povo sofre a consequência. Será que esquece que o público presente, que vai consumir o produto ali oferecido, não vai ter as suas necessidades? E eu vejo... Não, tem mais banheiros precários, vereador. Nós temos aí da pracinha, do qual parece que eu vi um requerimento solicitando, acho que do vereador Lipinho, uma melhora no banheiro. Confirma, vereador? Vai naquele banheiro, a nojeira que é, na 9 de julho. Aquilo nos assusta muito. Qualquer banheiro público que você for, dá nojo de você entrar. Então aí que eu peço, a bancada do seu prefeito, que vá, na rodoviária é pago. Lá é decente. Mas aí eu pergunto a Vossa Excelência, se é constitucional, é de responsabilidade da administração executar e nos dar conforto quando no momento necessário. Por quê? São pagos os IPTUs, os impostos, tá? Não quero ser visto, só o capetinha vem aqui para criticar, não. Vem para falar a realidade que nós, munícipes, sofremos. Eu pergunto a cada um dos senhores vereadores, vocês foram a algum banheiro público? Mas conhece.
Ou já ouviu falar como esse vereador está expressando. Então é isso que nós não podemos ser omissos, vereador Ipim. É isso que nós temos que levantar uma bandeira que vai de encontro aos interesses da população, que é nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos. E aí, fica-se no esquecimento? Para com isso. Vamos levantar uma bandeira decente, transparente dos atos que se pratica. Hoje a política, ela nos cobra a transparência dos atos aqui praticados. Olha, sairia daqui hoje, dessa sessão, muito entristecido se eu não pudesse fazer um comentário referindo ao seu projeto. Vou votar a favor com Vossa Excelência. Mas lamento a administração não dar uma atenção necessária. Isso realmente chateia muito e as pessoas passam por despercebido. Eu não quero aqui fazer crítica, mas cobrança que no passado eu fiz e não tive uma resposta até hoje. Major Carlos, quanto à construção daquele banheirinho do Rosário, eu vou deixar aqui a responsabilidade desta casa, e aproveitando da oportunidade que eu estou aqui como suplente vereador, eu queria que o presidente da casa, junto com os demais vereadores, me trouxesse ao conhecimento do resultado daquela construção do banheirinho do Rosário, que foi demonstrado na época um valor de R$86 mil, e para a demolição, vereador Kiko, 43 mil e alguma coisa. E se não me falha a memória, quanto ao projeto da época, dos requerimentos que aqui eu recebi, existia demolição de 24 postes gigantes no valor de R$1.300 e poucos cada um. Quando que na pracinha teve 24 postes gigantes? Se tiver 4 é agora. A inovação de um poste gigante nasceu nos últimos tempos, pelo menos assim eu entendo. E se eu estiver mentindo, eu quero ser corrigido. Mas é isso que nós não podemos, vereador Kiko, ser omisso. É essa transparência dos atos que aqui nós praticamos, que o povo espera, que é o que o povo quer. Não vamos só jogar flecha, não. A humildade, ela é soberana, e enquanto nós tivermos que aplaudir aquilo que for de encontro com os interesses da população, de pé e a ordem aplaudindo, mas de pé e a ordem criticando aquilo que não vai de encontro com os interesses de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua parte, vereador. Queria lembrar uma coisa. Os senhores imaginam, o nosso vereador Capetinha está lembrando do banheiro da Praça Central, a Praça Francisco Barretos. Que teve uma festa aí e foi mantida uma pessoa limpando o banheiro. Então, ficou perfeito, estava tudo em ordem. Então, é descaso, né? A palavra certa é descaso. É descaso. Agora, se imagina, se o problema... Eu sou um assíduo frequentador, até porque eu vivo bebendo água numa lanchonete que tem ali do lado. Tá certo? Então, e vou frequentemente lá. Então, eu conheço, aquilo ali é um nojo, aquilo ali é um lixo, aquele banheiro. Se ali é um lixo, imagina nas outras praças, tá certo? Que não são tão cuidadas quanto essa, que também não é cuidada. Você está entendendo? Agora, vai dizer que porque não vai cobrar, a rodoviária vai ficar igual? É inaceitável. Precisa ter gente para cuidar, porque paga-se a taxa de embarques, paga-se tudo, e não vejo por que as pessoas continuarem pagando, não só lá, como aqui, como em qualquer lugar. A administração pública tem de dar a resposta, tá certo, pro cidadão, tá certo? O André pediu primeiro, Uripim, desculpa. Obrigado, vereador. É que eu estava olhando aqui na internet agora, o santo Google resolve muita coisa. E dizer que a gente pode perder uma oportunidade de fazer essa lei, se não aprovar hoje, porque na Assembleia Legislativa de São Paulo tramita o projeto de lei 2.540, que proíbe em todo o estado a cobrança de coisas. Isso no estado de São Paulo. Como também na Bahia, em vários projetos. E ainda não tem resposta, não. Mas a OAB do Ceará entrou com uma ação civil pública para barrar também a taxa. No Ceará já tem uma liminar nesse sentido. Então a gente... Se ele não fizer aqui, a gente vai acabar sendo atropelado por uma lei estadual, o que a gente vai se negar a fazer hoje. Vossa Excelência, parabéns pelo projeto. Certo. Com a palavra, o vereador. Bom, eu quero dizer que gostaria até de estar discutindo esse projeto, porque é interessante, e até recentemente tivemos na rodoviária de São Paulo, lá também é cobrado. Fiquei pensando, puxa vida, a gente não tem nem liberdade de fazer, tem que pagar por uma coisa que o órgão público tem que cuidar, como foi dito aqui. Também foi dito aqui, foi discutido várias vezes que o nosso banheiro público está caótico.
a situação dele, doutor Kiko. E cito com relação aos banheiros subterrâneos, que não existe mais. Porque é uma vergonha. O Capetinha falou, eu fui no banheiro da São Benedito. Nossa senhora, deparei com as pessoas dormindo lá, não tem nem iluminação. Andarilho, pessoas dormindo, para não falar que está fazendo outras coisas. E é reformado. Então a gente pede a reforma, a revitalização da Praça São Benedito também, que tem uma história. Recentemente agora do terceiro grupo ali daquela nova, a da 9 de julho, todas as pracinhas nós sabemos que o banheiro subterrâneo já não tem trazido resultado nenhum. Então, resumindo, nós sabemos que tem que se pagar para ter. Cadê o poder público? Então eu acho que falta aí a administração no sentido, como foi falado uma vez, a pessoa ali na 7 tinha um lanche e o cara precisando do banheiro. Como que você tem uma praça pública querer que a pessoa frequente? Se a mulher, principalmente o homem, se vira. E a mulher, como é que fica? E a mulher, como que fica? E não tem onde se buscar na hora das necessidades. Agora eu digo assim, em relação a esse banheiro da 7, o cara falou assim, olha, você conseguir arrumar a chave, professor Reginaldo? E eu fico responsável porque ele precisava do banheiro para poder ir ali perto do sindicato, para poder estar utilizando o seu comércio. Enfim, é humilhante essa situação. Muito se fala aqui em praça pública, em construir, em cuidar, mas poucos cuidam, porque não tem banheiro. E eu estou aqui pedindo uma reforma aqui na Praça Rota de Grupo ali do Pedro Cavalini. Passei por lá, uma vergonha também. Então, na verdade, está faltando realmente a administração. Eu queria lembrar o Dr. Kiko, que disse hoje essa questão de segurança. Os banheiros, a questão funcionários, guardas que cuidem. Precisava de um guarda, precisa de um guarda em cada banheiro, porque aquilo ali é um perigo de ser assaltado. Você entra no banheiro, você não sabe quem vai entrar pela porta, você não tem segurança nenhuma. E outra, se essa moda de banheiro pago pega em todo lugar, você vai precisar andar com a chave na mão, o celular, a carteira, o pinico embaixo do outro braço e sair pela rua desse jeito, porque não tem jeito. Tá? Então eu peço o apoio dos senhores. Tá? Obrigado pela parte, vereador. Quando eu coloquei hoje na tribuna a questão do gerenciamento de cidade, é que se fosse feito um trabalho, vereador Reginaldo, diferenciado, todo dia uma equipe saía percorrendo um bairro da cidade, vários bairros, né? Cada um na sua, e trazia os problemas dos bairros, que realmente o que fosse prioridade deveria ser atendido. Eu me recordo também, quando aqui estava em exercício da função, que eu fiz um requerimento solicitando a reforma do banheiro do cemitério. Eu não sei quem conhece lá. Eu conheço, porque eu tive a cozinha, banheiro, sem condições de uso. Aí eu perguntei para o administrador do Beto, qual é a receita, Beto, do cemitério mensal. Falou, Capetinha, por volta de R$16 mil. Qual é a despesa do cemitério com funcionário? Por volta de R$7,8 mil. Então sobrava R$7 mil. Só que essa receita ela teria que integrar na departamento de finanças da prefeitura. Aí, num diálogo, por que não poderia retornar essa diferença para investimento do próprio banheiro, ou cozinha, ou qualquer segmento próprio do cemitério? Não é feito. E é uma coisa fácil de se resolver. Para quem não conhece o banheiro do cemitério, que vá fazer uma visita. É uma visita ruim? Mas é de interesse de todos, né? E é questão administrativa. Então é nesse segmento que existe as tais cobranças e que a gente não pode ficar adormecido. Eu queria que as pessoas andassem realmente. Eu confesso que o pouco tempo que eu tenho, a gente anda também, a gente procura, a gente ouve as pessoas, como cada um dos senhores vereadores recebe informação da população. Eu digo sempre que o instrumento de trabalho de um vereador é as informações, e quem nos passa é a própria população. E é nesse sentido que nós temos que cobrar, lógico, às vezes com mais jeito, com mais cautela, porque senão não é atendido, mas é um bem de todos. Como agora há pouco, bem no início da sessão, vamos falar, hoje nós estamos vereadores e amanhã não estaremos. Então é um momento oportuno para que nós marcamos uma história
transparente, decente, porque amanhã nós vamos estar fora, mas vamos ficar na lembrança pelo serviço prestado e transparente dos nossos atos aqui praticados, junto a quem nos delegou o poder para poder representá-los aqui nessa Casa de Lei, que é o povo. Então, é nesse quesito que a gente sempre se manifesta. Muito obrigado, vereador. Bom, Capetinha, você e o capitão, é com uma honra, né, que ver vocês aqui. Eu nunca vi uma coisa ser surrupiada que nem foi o mandato de vocês. Vocês sabem que eu sempre defendi nessa casa aqui, sempre defendi nessa casa, que vocês participaram de um jogo e mudaram a regra do jogo depois do jogo jogado. Você está entendendo? Então, a minha opinião sobre isso, vocês já conhecem faz tempo. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Aparecido Cipriano. Fiquem tranquilos, também tem que viajar cedo, mas às 7 horas. Só vim aqui para justificar o meu voto contrário, porque recentemente eu fui cobrado, muito cobrado pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelos promotores e por juízes, por termos votado aqui um projeto de lei que nós autorizávamos os bares ficarem abertos 24 horas por dia, a noite toda. Inclusive, recentemente saiu no jornal o doutor Aloysio de novo falando, criticando a lei de um julgamento de um homicídio que aconteceu num bar. Segundo dados, 46% dos homicídios acontecem em bares. Segundo dados. Quer dizer, metade dos homicídios acontecem em bares. E nós votamos uma lei aqui na maior tranquilidade, no geral, que se dá da Polícia Militar. E nós votamos aqui na maior tranquilidade. Eu votei contrário, né? Eu votei no veto, logo em seguida depois, no veto não passou. Eu votei contrário, por quê? Pouco tempo, mas eu trabalhei durante 12 anos na segurança pública, e o capitão trabalhou em segurança, sabe o que acontece. Existem algumas coisas pequenas que passam, assim, tranquilidade, passam na maior tranquilidade aos olhos da gente, a gente não vê quando não se trabalha nesse local. E eu sou contrário à não cobrança, principalmente, se não tivesse rodoviária aqui, olha, com certeza eu votaria favorável. Mas como tem um terminal rodoviário, eu vou votar contrário. Por quê? É muito bom proibir, né, gente? Não pode cobrar isso, não pode cobrar aquilo, né? Ficaria muito bom, quer dizer, se a gente pudesse fazer um projeto, né, fica proibido a morte no Brasil, sensacional, né? E, viu, André, desculpa, não é porque a Assembleia está fazendo, o Senado está fazendo, o Ceará está fazendo, né? Eu votaria contrário de qualquer maneira, né? Eu não sou nada perto do Senado, perto da Assembleia, eu votaria contrário de qualquer maneira. Eu tenho um costume de que quando eu vou apresentar um projeto de lei, de eu andar, procurar saber todos os lugares o que eu vou fazer. Quando eu estava fazendo o projeto de lei do toque de acolher, que tive apoio do Juninho Leite e do Dr. Reginaldo, eu tive, eles usam o termo, né, a pachorra de andar de madrugada na cidade de Barretos e de verificar algumas coisas. Primeiro, os nossos banheiros estão nessa situação por descaso ou por vandalismo. Nós tivemos recentemente reformado os banheiros, feito banheiro novo de frente ao fórum, e foram lá e acabaram com os banheiros em menos de uma semana. Foi dito aqui da tribuna do problema da segurança nos banheiros durante a noite. Nossa Senhora, cabe à Polícia Militar colocar um policial militar em cada banheiro, então? Então vão pegar os policiais militares e colocarem um em cada banheiro. Eu estou terminando, eu já passo. Segundo, nós não estamos falando da Polícia Militar, nós estamos falando dos guardas da Prefeitura. Coitado do guarda, né, doutor capitão? Qual o preparo que tem esses guardas para evitar qualquer coisa, um cara armado, um assalto que vai acontecer ali, um tipo de vandalismo, coitados. Tá certo? Nós sabemos que os vigilantes da Prefeitura recebem pouco salário, o salário deles, se não me engano, é o menor salário, R$700 por mês, pouca formação,
Eu estou fazendo um trabalho agora para ver se consegue dar a eles uniforme, um curso, uma capacitação de pelo menos um mês, porque a gente vê, coitados, eles não têm preparo para isso. Então não cabe isso. Outra coisa que eu verifiquei, e que vocês podem achar o maior absurdo do mundo, a maior taxa de pederasta e pedófilos acontecem nesses banheiros. Eu já falei aqui de cena que eu vi durante o dia e não vi, cheguei a ver durante a noite, mas vi eles fazendo plantão na porta dos banheiros. Quando eu entrei na polícia, eu entrei em 1986, formei em 1987. Não era cobrado naquela época lá na rodoviária, não era cobrado. Cansei de atender ocorrência desse tipo de problema dentro do banheiro da rodoviária. Cansei. Então, por mais que esteja acontecendo no Brasil inteiro, é o meu pensamento. Eu, como líder prefeito, eu converso com o prefeito sobre todos os projetos que estão correndo e pego a opinião dele. E falo para vocês, ele falou, né? Não existe orientação de bancada, não existe nada, né? Tá certo? Eu pedi aqui um relatório do pessoal que trabalha, tá certo? A nossa assessoria deu que invade a competência, né? Que invade a competência, que não é constitucional, apesar do pessoal deu, né? Aqui apresentou também uma ação direta de constitucionalidade no Rio de Janeiro. O ministro Joaquim Barbosa foi o relator, tá certo? Que dá o direito à cobrança, que, né, tem no processo, vocês podem verificar, tá certo? Se você procurar o santo Google, você vai achar tanto favorável quanto contrário. Você vai achar. Aqui tem a do Supremo, né? A ação, tá certo? O relatório do ministro Joaquim Barbosa. Conhece o ministro Joaquim Barbosa? Um negro, aquele que é negro. Então um que é, acho que todo mundo sabe sim, quem que é ele, né? Então, por que nós demos isso aí? Nós fizemos a seguinte pergunta: qual será o impacto do projeto no orçamento? Os recursos da cobrança estão inseridos no orçamento? Quer dizer, no orçamento, quando a gente faz a vota ao orçamento. Qual será a renúncia de receita? E veio a resposta, né? A resposta vem: sim, há renúncia de receita. O impacto sobre o orçamento será em torno de R$40 mil por ano. Valor este, com a proibição da cobrança de utilização do banheiro, irá prejudicar o andamento da rodoviária e, para maior esclarecimento, segue documento e anexo. A renúncia está inserido no orçamento que nós votamos. A renúncia de receita será em torno de R$40 mil. Tá? Eu gostaria de ler. Em resposta ao ofício, vimos informar que, caso venha a ser proibida a cobrança de utilização dos sanitários do terminal rodoviário, temos que esclarecer que, item 1, a não cobrança sanitária irá causar enormes transtornos aos funcionários, comerciantes, taxistas que não pagam pelo benefício. E eles não pagam, o pessoal que trabalha ali. E se sentiram um desconforto quando souberam desse ofício, que irá beneficiar somente viajantes de outras cidades e não barretenses. A cobrança é pequena e irrisória, R$1. A maioria dos passageiros que necessitam do sanitário se sentem bem à vontade, pois não possuem pessoas desocupadas, tendo em vista a liberação. O mesmo será frequentado por pequenos usuários de drogas, os diversos andarilhos que por aqui estão, onde tem mais andarilho é ali, vocês sabem disso, e que irão frequentar as madrugadas, pois os sanitários devem funcionar 24 horas. Quer dizer, tem gente que vai dormir lá dentro, lá gostoso, fechadinho, né? Muitos passageiros que utilizam o terminal rodoviário são de nossas cidades vizinhas: Guaíra, Colina, Morragudo, Olímpia, Guaraci, São José do Rio Preto, Colômbia. E essas conceituadas empresas como Itamaraty, Viação Santa Maria, Rio Grande, São Rafael, Danúbio Azul, não pagam taxa rodoviária, pois as mesmas se enquadram na lei dos circulares. Quer dizer, nem todo mundo paga a taxa ali. Essas aqui são como se fossem circulares. O terminal rodoviário não possui policiais militares fardados que possam fazer uma ronda e abordagem das pessoas que na maioria das vezes não têm o que fazer e ficam o dia todo no terminal rodoviário. Os sanitários do terminal rodoviário são limpos e lavados de hora em hora e com materiais de primeira qualidade oriundos da cobrança. Sendo só o que nessa oportunidade subscrevo com elevada estima e consideração, Galbas Rui, diretor. Então, em cima disso, gente, nós fizemos um parecer contrário. Por quê? Porque, queira ou não queira, aquela cobrança irrisória na rodoviária
traz uma certa tranquilidade ali para o trabalho no local. Aquela pequena cobrança, existe renúncia de receita, que nós não podemos legalmente votar num projeto. Não é o doutor Francisco que está proibido, o Cipriano, o Euripinho, o André Rezec, o Capitão Carlos, o Capetinha, todos nós estamos proibidos. O presidente da Câmara está proibido de fazer um projeto desse. Nós não podemos fazer um projeto desse, tá certo? Então, pela comissão de urbanismo também que eu assinei, foi por quê? Porque também nós verificamos que haverá perda. Se você for, é isso que eu peço, que vá a campo. Vá até a rodoviária, converse com o pessoal que trabalha ali dentro, com todos os funcionários que são barretenses, converse com os taxistas que trabalham ali do lado, com todo mundo. O que eles acham que vai acontecer? Volto a repetir, capitão. Cansei de atender a ocorrência ali dentro. Teve um dia que eu entrei lá dentro para atender, tinha um cara mais ou menos uns 35 anos, né, que o pessoal segurou e que estava fazendo atos libidinosos, né, chegando a vias de fato, né, entre aspas, com um menino de 16 anos. Nós prendemos ele naquela época. Hoje, quer dizer, se houver essa cobrança, se tirar essa cobrança, será que não vai acontecer isso? Onde nós temos maior incidência de andarilhos? Onde, em Barreiros? Qual local que tem maior incidência de andarilhos? Qual o maior local onde nós temos maior incidência de desocupados? Qual que é? Então, sinceramente, me desculpe, eu vejo muito mais perda do que ganho. Por quê? O único lugar em Barreiros que cobra é a rodoviária. Não existe outra cobrança no outro local. E me desculpe, tá certo? Não puseram culpa aqui no descaso da administração. Há um pouco, parte culpa da administração? Sim, há uma culpa. Mas infelizmente nós estamos num momento de muito vandalismo. Se nós consertamos um banheiro, ele vai lá e acaba. Concordo com o Euripinho, banheiro subterrâneo, tem que encher de terra isso aí. Para com isso. Sério, quando eu andava, os dois principais, capitão, que tinha esse problema do oferecimento do sexo na porta, eram esses dois, que é ali na Praça da 9 de Julho e lá no São Benedito, tá certo? Então, esse projeto, ele visa, e ele é direcionado somente para o banheiro da rodoviária, tá certo? Se tirar aqui o da rodoviária, eu vou votar favoravelmente, porque a rodoviária, gente, ela recebe, não adianta, gente, nós não estamos na Ilha da Fantasia, gente. Se não ter a cobrança, não vai ter o serviço que é feito lá hoje. E rodoviária recebe todo tipo de público. E a asepsia, a limpeza que é feita ali, a desinfetação que é feita ali, de hora em hora, ela é necessária. Porque nós não sabemos o público que vai ali todo momento. São pessoas que vêm de outra cidade para lá e para cá. Nós moramos numa cidade que trata várias doenças, nós não sabemos. Então, esse tipo de trabalho, não adianta falar assim, é obrigação do poder público fazer isso. Infelizmente, me desculpem. Será que vai continuar o trabalho? Não vai, por quê? Porque por causa do dinheiro que vai vir. Então, gente, volto a repetir para vocês, fiquem tranquilos. Não é orientação de nada. É o meu pensamento como trabalhador, como fui da segurança pública, de saber que isso vai trazer um problema grave lá na frente. Foi dito aqui, olha, isso é um absurdo, não sei se acontece mesmo, de ter banheiro público em que lanchonete cuida do banheiro, mas fica com a chave na mão. Pelo amor de Deus, se acontece isso. Aconteceu? Mas não pode, eles não têm direito. Não tem direito. Agora... mas o banheiro é público, como é que o cara tá com a chave? Não, mas ele não pode cuidar, mas agora então tá bom. O bombeiro lá, o bombeiro cuida daquela praça ali na 53, na 54 K3. Então ele cuida, vai lá, põe um cercado e fecha. Não pode. Isso aí, se eu ficar sabendo disso aí, eu vou em cima. Imagina isso aqui, doutor Reginaldo. O cara tem uma lanchonete e já usa o espaço público. O banheiro é público, não pertence a ele, pertence ao local. Ele vai lá, fechou o negócio dele, vai lá e fecha, vai embora. Ele tranca. Esses dias vieram me denunciar que ali na praça da entrada da Coab, perto do Rochão ali, que os donos dos quiosques, dá 9 meses, vai lá e apaga a luz da quadra, porque é que não pode ficar jogando bola, que atrapalha o negócio deles. Onde nós estamos indo?
Tá certo? Então, eu vou aqui, Cipriano, eu peço voto contrário. Estou pedindo mesmo, não estou falando só o meu voto. Por causa deste problema. Concordo, pode ser até constitucional, sei lá, eu não sei, por causa desse problema que causa. O doutor Kiko pediu primeiro, depois eu passo para o senhor, sim. Não quer mais? Pode falar, doutor Francisco. Obrigado, Cipriano, pela parte. Primeiro, eu entendo que não tem cabimento cobrar, né? E quando o senhor diz que R$1 é irrisório, isso é o seu entendimento. Tem gente que tem necessidade, muitas vezes fazem na rua, ali do lado, justamente por não ter R$1, certo? Inclusive casos de pessoas pegas ali do lado, que mora ali, fazendo, né, as necessidades ali, falou, não, eu fui na rodoviária, são moradores de rua. Foram cobrar. Não, uma pessoa que ia passando. Nós temos um banheiro ali a 50 metros. Uma pessoa que ia passando. Nós temos um banheiro público. A pessoa não conhecia. Nós temos um banheiro a 50 metros, banheiro público ali. Ó. Eu entendo o seguinte. Na Praça São Benedito tem um banheiro público. Que essa questão de pederasta, prostituta, gente para dormir, para usar droga, cadê o poder público? Não é porque cobra que vai deixar. Somos nós, é isso que eu estou trazendo, estou alertando para o poder público. Não, eu entendo. Exatamente isso. Eu entendo o seguinte, que isso é contrário ao bom senso, cobrar banheiro. Cobrar banheiro é uma coisa imoral, sabe? É uma coisa imoral, é contrário ao bom senso. Então, esse é o motivo. Muito obrigado pela parte. Eu acho mais imoral, talvez, cobrar velório, né? Eu acho mais imoral, porque o banheiro dá tempo de você vai no outro, tem um ali perto, morreu, não tem jeito, tem que enterrar ali mesmo, tem que ser ali mesmo, não tem outro jeito, então a pessoa acaba cobrando, né? Então, é isso aqui, volto a repetir, isso aqui é meu pensamento, falaria a mesma coisa se tivesse televisão, se quiser pedir vista, vou falar a mesma coisa, que eu penso, tá certo? Eu tenho certeza que vocês, se fecharem o olho e pararem e pensarem, né? É muito gostoso votar favorável, que legal, estou votando favorável, não cobrança, você pode ir lá no banheiro fazer um xixi e tal, tranquilo, votei favorável, né? Só que, olha, são seres humanos iguais, mas você fez aí do lado por quê? Porque eu fico por aqui. Se vocês verem no fundo, infelizmente são pessoas que moram ali e sabem sim onde é que tem outro banheiro, mas para essas pessoas, tanto faz fazer ali ou andar mais 50 metros fazendo outro local, infelizmente já perderam o escrúpulo da vida deles, infelizmente, tá? E as outras pessoas, e olha, gente, os funcionários da rodoviária irão pagar por isso, por quê? O banheiro que eles usam é aquele ali, e eles têm direito de usar sem pagar nada. Eles passarão a ter um serviço de pior qualidade, mesmo que se mantenha a mesma limpeza. Aquelas pessoas que moram do lado ali, os andarilhos, passarão a usar o banheiro da rodoviária com mais intensidade, porque para eles é mais interessante ir ali do que ir lá no banheiro do São Benedito, tá certo? Então, lá tem mais ou menos uns 15. Eu dou aula no Bombeiro do lado e a gente vê. Existe sim esse pessoal que mora ali, que fica ali. Inclusive dorme ali, dorme ali, tá certo? A gente tem que dar um pouquinho de dignidade para eles, tem que dar dignidade para eles. Mas infelizmente, eles chegaram num ponto de consciência que eles não têm mais a consciência do que é legal, se tem vergonha, se não tem vergonha. Infelizmente. Então, por esse problema de segurança pública que nós vamos passar a enfrentar, pelos funcionários da rodoviária, por aqueles que trabalham ali do lado, por saber conviver com o problema, é que eu vou votar contrário. E também por achar que ele é inconstitucional, porque gera renúncia de receita, e a lei de responsabilidade fiscal nos veda renúncia de receita, mesmo que seja da ordem de 40 mil. Não é pretensa, está no orçamento lá, 40 mil. Nós votamos, quando nós votamos o orçamento, doutor Reginaldo, estava lá 40 mil rodoviário, então é essa renúncia. Está lá, nós votamos o orçamento. Então isso nós estamos tirando. E não podemos fazer isso. Tá certo? Então pode acontecer de vir um veto. Não sei, o prefeito falou talvez não. Mas, pode falar, Lepinho. Tá um momento aí que você falou com relação a 2 casos que eu falei, só que eu lembrei 2. Uhum. É o Veiaco, que tem um bar lá na 7, lá, tal, lanchonete na época. E vou te citar um agora bem fresquinho para você, que é lá da Pracinha da Criança, o Cícero, que construiu um banheiro. Ele construiu. Construiu porque, infelizmente, o que tinha lá... Não, eu estou entendendo... Não tinha vigia. Eu sei, eu estou entendendo que o banheiro era público. Por exemplo, vamos construir aqui, o cara... Pega aqui o Ceará, que é amigo nosso.
Ele fala assim, ó, tem um banheiro aqui da coisa, ele resolve, eu vou limpar esse banheiro, mas ele vai lá e fecha o banheiro. Aí não pode, é isso que eu tô dizendo. Fecha, porque durante o atendimento ao público você tem o banheiro. Agora, se o banheiro não está cuidado, estão detonando, não tem administração, vai detonar mesmo, ué. Vai ser ponto de tudo isso que nós estamos falando aqui. Felipinho, discordo que eu sei que não tem administração. Pode ter o máximo de administração possível. Tem vigia? Entendeu? Tem pessoa? O vigia não vai suportar. Você já trabalhou na segurança? Mas Você acha que um vigia, coitado, com Mas 55 anos, 60 anos de idade... Quando o seu Jorge ficava lá na pracinha da criança, cuidava. A partir do momento que tiraram o vigia, o doutor Otávio... Eu sei que vai ajudar, eu sei, mas olha... detonaram tudo. Olha, coloca um vigia do melhor que você acha possível, num domingo à noite, no banheiro do lago, pra você ver, coitado, se ele consegue proibir. Ele não vai conseguir. Se colocar um policial militar ali, talvez consiga armado, mas... A presença de uma pessoa olhando o local muda, sim. Hoje estão sendo filmados, né? E nem por isso se preocupam com isso. As pessoas estão sendo filmadas pelas câmeras. Então, é o meu pensamento, porque eu tenho certeza. A hora que vocês forem na rodoviária, vai ser o contrário. Vocês vão receber reclamação por causa da lei, tenho certeza. Continua em discussão. Não havendo oradores, com a palavra o vereador Leandro Anastácio. Rapidinho. Não, é rápido. Rapidinho. Senhor presidente, eu quero ser breve, até porque pelo avançar da hora e das discussões que já foram realizadas em torno deste projeto. Mas assim, eu só queria deixar registrado, porque eu fui o vereador que apresentou parecer pela inconstitucionalidade, porque realmente eu entendo que há renúncia de receita. Vejo que esse projeto, é claro, que é de interesse de algum grupo coletivo, da coletividade, não de todos, mas daqueles que utilizam com mais frequência, principalmente o banheiro aqui, que se discute o banheiro da rodoviária, porque não existe outro na nossa cidade que é a cobrança. Então o único que é a cobrança é o da rodoviária, e pelo incrível que pareça é o único que realmente permanece em boas condições de uso, limpeza, e tenho a certeza que eu posso falar com bastante segurança com relação a este local, porque ali trabalhou durante mais de 12 anos o meu avô, que fazia parte da limpeza. Ele era o responsável da limpeza daqueles banheiros. Então eu tenho certeza e entendo, primeiro, que o projeto, claro que é bom, tudo que se faz para que a população deixe de pagar é bom, mas aí nós temos que realmente analisar se o projeto ele é político ou é legal. É legal? Não, não é. É inconstitucional. Claro que é inconstitucional. Porque se for assim, eu vou apresentar, e fica desde já requerida a diretora parlamentar, que elabore um projeto para que nós possamos aprovar, fica aqui já requerido, viu, Neire? Nesses mesmo sentido, a não cobrança da utilização do velório. Faz sentido. Muito mais importante, como bem enalteceu aqui o vereador nessa tribuna, é a cobrança do velório. Então, lá também é um local público que há uma necessidade, né, num momento trágico, das famílias não pagarem pela utilização do velório. Então, eu solicito desde já que seja apresentada essa casa, e tenho certeza que haverá o apoio de todos os vereadores que vão hoje votar favorável a esse projeto, porque se tratará certamente de um projeto estritamente político de minha autoria, assim como foi esse que nós estamos discutindo, uma vez que é inconstitucional, porque haverá renúncia de receita. Mas eu tenho a certeza, diretora, que haverá aprovação desta casa, porque, sem dúvida nenhuma, é o que a população espera, que passe, que deixe de pagar pela utilização do velório, assim como possivelmente vai deixar de pagar pela utilização do banheiro somente da rodoviária. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Primeiramente, as emendas. É isso? 62, né?
Primeiramente, as emendas da Comissão de Justiça, uma a uma. Emenda substitutiva. Os favoráveis permaneçam como estão. Essa é aqui. Da Comissão de Justiça e Só Redação. público. Só a parte pública, isso. Emenda substitutiva. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador André Rezec, Leandro Anastácio e Aparecido Cipriano. Aprovado por maioria. Emenda substitutiva ao artigo 1º, também da Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos dos vereadores Leandro Anastácio e Cipriano. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos dos vereadores Cipriano, Reginaldo e Leandro. A matéria será encaminhada à Comissão de Justiça. Requer segunda votação. O vereador André Rezec solicita a segunda votação na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a segunda votação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos dos vereadores Cipriano, Reginaldo e Leandro. Senhor presidente. Senhor presidente, justificativo de voto, só para... Senhor presidente, só para esclarecer, eu disse que irei apresentar o projeto e parece uma incoerência, porque eu votei contra, mas vou apresentar um semelhante. É porque realmente nós estamos, a casa está com os ânimos, né, de votar em projetos políticos, tratamentos políticos e não legais, desobedecendo aí. Não, claro, o senhor fica convidado desde já.